O que é dogma? Ensinamento ou doutrina proposta com autoridade explicitamente pela Igreja como revelada por Deus, exigindo-se a crença do povo de Deus. Um dogma pode ser proposto pela Igreja numa proclamação solene, por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição, ou através do magistério ordinário, por exemplo, a verdade de que a vida do ser humano inocente é inviolável. Os dogmas são luzes no caminho da nossa fé, que o iluminam e o tornam seguro. Há algumas verdades doutrinárias na Igreja Católica, que são estabelecidas como dogmas da fé. Ou seja, nenhum católico que queira continuar católico pode negar ou mudar aquilo. Isso é muito bom, por dois motivos. Dão uma segurança incrível à nossa fé e impede que a Igreja Católica fica esfacelada, como muitas outras religiões, em que a interpretação das Escrituras é plenamente livre e arbitrária. Creia no que a Igreja ensina e tente saber a opinião correta que ela dá sobre este ou aquele assunto. A Igreja Católica proclama a existência de muitos dogmas, sendo 43 o número dos principais. Eles estão subdivididos em 8 categorias diferentes: dogmas sobre Deus, dogmas sobre Jesus Cristo, dogmas sobre a criação do mundo, dogmas sobre o ser humano, dogmas marianos, dogmas sobre o Papa e a Igreja, dogmas sobre os sacramentos, dogmas sobre as últimas coisas. Dogmas sobre Deus. A existência de Deus. A ideia de Deus não é inata em nós, mas temos a capacidade para conhecê-lo com facilidade e, de certo modo, espontaneamente, por meio de sua obra. A existência de Deus como objeto de fé. A existência de Deus não é apenas objeto do conhecimento da razão natural, mas também é objeto da fé sobrenatural. A unidade de Deus. Não existe mais que um único Deus. Deus é eterno. Deus não tem princípio nem fim. Santíssima Trindade. Em Deus há 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E cada uma delas possui essência divina que é numericamente a mesma. Dogmas sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e Filho de Deus, por essência. O dogma diz que Jesus Cristo possui a infinita natureza divina com todas suas infinitas perfeições, por haver sido engendrado eternamente por Deus. Jesus possui 2 naturezas que não se transformam nem se misturam. Cristo é possuidor de uma íntegra natureza divina e de uma íntegra natureza humana. A prova está nos milagres e nos padecimentos. Cada uma das naturezas em Cristo possui uma própria vontade física e uma própria operação física. Existem também 2 vontades físicas e 2 operações físicas de modo indivisível, de modo que não seja conversível, de modo inseparável e de modo não confuso. Jesus Cristo, ainda que homem, é Filho natural de Deus. O Pai Celestial, quando chegou à plenitude, enviou aos homens seu Filho Jesus Cristo. Cristo imolou-se a si mesmo na cruz, como verdadeiro e próprio sacrifício. Cristo, por sua natureza humana, era ao mesmo tempo sacerdote e oferenda, mas por sua natureza divina, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, era o que recebia o sacrifício. Cristo nos resgatou e reconciliou com Deus por meio do sacrifício de sua morte na cruz. Jesus Cristo quis oferecer-se a si mesmo a Deus Pai, como sacrifício apresentado sobre a ara da cruz.
em sua morte, para conseguir para eles o eterno perdão. Ao terceiro dia, depois de sua morte, Cristo ressuscitou glorioso dentre os mortos. Ao terceiro dia, ressuscitado por sua própria virtude, se levantou do sepulcro. Cristo subiu em corpo e alma aos céus, e está assentado à direita de Deus Pai. Ressuscitou dentre os mortos, e subiu aos céus, em corpo e alma. Dogmas sobre a criação do mundo. Tudo que existe foi criado por Deus, a partir do nada. A criação do mundo do nada não é apenas uma verdade fundamental da revelação cristã, mas também que ao mesmo tempo chega a alcançá-la a razão com apenas suas forças naturais, baseando-se nos argumentos cosmológicos e, sobretudo, no argumento da contingência, caráter temporal do mundo. O mundo teve princípio no tempo. Preservação do mundo. Deus conserva na existência a todas as coisas criadas. Dogmas sobre o ser humano. O homem é formado por corpo material e alma espiritual. O humano como comum constituída de corpo e alma. O pecado de Adão se propaga a todos ser descendentes por geração, não por imitação. Pecado, que é a morte da alma, se propaga de Adão a todos seus descendentes por geração e não por imitação, e que é inerente a cada indivíduo. O homem caído não pode redimir-se a si próprio. Somente um ato livre por parte do amor divino poderia restaurar a ordem sobrenatural destruída pelo pecado. Dogmas marianos. Imaculada Conceição de Maria. A Santíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, foi por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, e privilégio dos méritos de Cristo Jesus, Salvador do gênero humano, preservada e imune de toda mancha e culpa original. A perpétua virgindade de Maria. A Santíssima Virgem Maria é virgem antes, durante e depois do parto de seu divino Filho, sendo mantida assim por Deus até sua gloriosa Assunção. Maria, Mãe de Deus. Maria, como uma virgem perpétua, gerará Cristo, segundo a natureza humana. Mas quem dela nasce, ou seja, o sujeito nascido, não é uma pessoa humana, pois é a pessoa eterna do Verbo que recebeu de Maria a natureza humana. Daí que o Filho de Maria é propriamente o Verbo, que subsiste na natureza humana. Então, Maria é verdadeira Mãe de Deus, posto que o Verbo é Deus, Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A Assunção de Maria. A Virgem Maria foi assumpta aos céus. Imediatamente depois que acabou sua vida terrena, seu corpo não sofreu nenhuma corrupção, como sucederá com todos os homens, que ressuscitarão até o final dos tempos, passando pela decomposição. Dogmas sobre o Papa. A Igreja foi fundada pelo Deus homem, Jesus Cristo. Cristo fundou a Igreja, que ele estabeleceu dos fundamentos substanciais da mesma, no tocante à doutrina, culto e constituição. Cristo constituiu o apóstolo São Pedro como o primeiro entre os apóstolos e como cabeça visível de toda a Igreja, conferindo-lhe imediata e pessoalmente o primado da jurisdição. O Romano Pontífice é o sucessor do bem-aventurado Pedro e tem o primado sobre todo o rebanho. O Papa possui o pleno e supremo poder de jurisdição sobre toda a Igreja, não somente em coisas de fé e costumes, mas também na disciplina do governo da Igreja. Conforme esta declaração, o poder do Papa é de jurisdição universal, supremo, pleno, ordinário, episcopal, imediato. O Papa é infalível sempre que se pronuncia ex cátedra,
Para compreender este dogma, convém ter na lembrança sujeito da infalibilidade papal é todo o Papa legítimo, em sua qualidade de sucessor de Pedro, e não outras pessoas ou organismos. Exemplos: congregações pontificais, a quem o Papa confere parte de sua autoridade magistral. O objeto da infalibilidade são as verdades de fé e costumes, reveladas ou em íntima conexão com a revelação divina. A condição da infalibilidade é que o Papa pronuncie ex-cátedra, e só quando pronuncia ex-cátedra que fale como pastor e mestre de todos os fiéis, fazendo uso de sua suprema autoridade, que tenha a intenção de definir alguma doutrina de fé ou costume para que seja acreditada por todos os fiéis. As encíclicas pontificais não são definições ex-cátedra, mas também não podem estar em contradição com o magistério ordinário universal. A razão da infalibilidade é a assistência sobrenatural do Espírito Santo, que preserva o Supremo Mestre da Igreja de todo erro. A consequência da infalibilidade é que a definição ex-cátedra dos papas sejam por si mesmas irreformáveis, sem a intervenção ulterior de qualquer autoridade. A Igreja é infalível quando faz definição em matéria de fé e costumes. Estão sujeitos à infalibilidade o Papa, quando fala ex-cátedra, o episcopado pleno com o Papa, que é a cabeça do episcopado, é infalível quando reunindo com o concílio ecumênico ou disperso pelo rebanho da terra. Ensina e promove uma verdade de fé ou de costumes que sempre foi ensinada pela Igreja. Dogmas sobre os sacramentos. O batismo é verdadeiro sacramento instituído por Jesus Cristo. Foi dado todo o poder no céu e na terra. Ide então e ensinai todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A confirmação é verdadeiro e próprio sacramento. Este sacramento concede aos batizados a fortaleza do Espírito Santo, para que se consolidem interiormente em sua vida sobrenatural e confessem exteriormente com valentia sua fé em Jesus Cristo. A Igreja recebeu de Cristo o poder de perdoar os pecados cometidos após o batismo. Foi comunicada aos apóstolos e a seus legítimos sucessores o poder de perdoar e de reter os pecados para reconciliar aos fiéis caídos. Depois do batismo, a confissão sacramental dos pecados está prescrita por direito divino e é necessária para a salvação. Basta indicar a culpa da consciência apenas aos sacerdotes mediante confissão secreta. A Eucaristia é verdadeiro sacramento instituído por Cristo. Aquele que come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Cristo está presente no sacramento do altar pela transubstanciação de toda a substância do pão em seu corpo e toda a substância do vinho em seu sangue. Transubstanciação é uma conversão no sentido passivo. É o trânsito de uma coisa a outra. Cessam as substâncias de pão e vinho, pois sucedem em seus lugares o corpo e o sangue de Cristo. A transubstanciação é uma conversão milagrosa e singular, diferente das conversões naturais, porque não apenas a matéria como também a forma do pão e do vinho são convertidas, apenas os acidentes permanecem sem mudar. Continuamos vendo o pão e o vinho, mas substancialmente já não o são, porque neles está realmente o corpo, o sangue, a alma e divindade de Cristo. A unção dos enfermos é verdadeiro e próprio sacramento instituído por Cristo.
Existe algum enfermo entre nós? Façamos a unção dos mesmos em nome do Senhor. A ordem é verdadeiro e próprio sacramento instituído por Cristo. Existe uma hierarquia instituída por ordenação divina, que consta de bispo, presbíteros e diáconos. Matrimônio é verdadeiro e próprio sacramento. Cristo restaurou o matrimônio instituído e bendito por Deus, fazendo que recobrasse seu primitivo ideal da unidade, indissolubilidade e elevando a dignidade desse sacramento. Dogma sobre as últimas coisas, a morte e sua origem. A morte, na atual ordem de salvação, é consequência primitiva do pecado. O céu, paraíso, as almas dos justos que no instante da morte se acham livres de toda culpa e pena do pecado entram no céu. O inferno é uma possibilidade graças à nossa liberdade. Deus nos fez livres para amá-lo ou para rejeitá-lo. Seu céu pode ser representado com uma grande ciranda, onde todos vivem em plena comunhão entre si e com Deus. O inferno pode ser visto como solidão, divisão e ausência do amor que gera e mantém a vida. Deve-se salientar que a vontade de Deus é a vida e não a morte, de quem quer que seja. Jesus veio para salvar e não para condenar. No limite, Deus não condena ninguém ao inferno. É a nossa opção fundamental, que vai se formando ao longo de toda a vida, pelos nossos pensamentos, atos e omissões, que confirma ou não o desejo de estar com Deus para sempre. De qualquer forma, não se pode usar o inferno para convencer as pessoas a acreditar em Deus ou a viver a fé. Isso favorece a criação de uma religiosidade infantil e puramente exterior. Deve-se privilegiar o amor e não o temor. Só o amor move os corações e nos faz adorar a Deus e amar o próximo em espírito de vida. O purgatório, as almas dos justos que nos instante da morte estão agravadas por pecados veniais ou por penas temporais devidas pelo pecado, vão ao purgatório. O purgatório é estado de purificação. O fim do mundo é a segunda vinda de Cristo. No fim do mundo, Cristo, rodeado de majestade, virá de novo para julgar os homens. A ressurreição dos mortos nos últimos dias. Aos que creem em Jesus e comem seu corpo e bebem seu sangue, ele lhes promete ressurreição. O juízo universal. Cristo, depois de seu retorno, julgará a todos os homens. E que Deus vos abençoe a todos vocês.